Graças povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui no aplicativo do YouTube, no seu celular, abre, você vem aqui ó, na lupinha e vai procurar por esse primeiro nome aqui ó, vai escrever aqui, Pastor Tiago Salomão, se inscreve aí na lupa, rola um pouquinho aqui para baixo, você vai ver, Pastor Tiago Salomão. Clica aqui, vem aqui ó, inscrever-se e depois vem para ativar o sininho de notificação, coloque em todas e aqui você vai ter, um acervo com todos os nossos vídeos que são gravados, na nossa igreja, aqui ao vivo, todas as lives que a gente já fez, no decorrer do tempo aqui do nosso canal, e tem toda a playlist, temos várias playlists aqui com ministrações e mensagens para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Então, aproveite aí, assista os nossos vídeos e agora eu te convido a assistir o próximo vídeo do nosso canal aqui. Fica com Deus. Estamos aqui mais um dia de culto para adorar o Senhor, poder provar de quão bom é a palavra dele e o seu amor por nós, amém? Glória a Deus, amém. Eu, antes de orar, deixar só um versículo final aqui, onde diz que vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Uma vez não éramos nada, e hoje somos tudo. Estamos agora debaixo da graça e do amor de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Pai amado, Pai santo, eis aqui o teu filho amado, que como sempre está disposto a trazer a tua palavra, a conduzir o teu povo e a se colocar à sua disposição para fazer o teu trabalho, Senhor. Peço que nesta hora que eles sumam e que o Senhor apareça, que seja a tua voz a falar pela boca deles, Senhor. Que a tua palavra desça como um maná quente para nos preencher, para nos encher, para nos completar, para nos contemplar, Senhor. Quer seja uma palavra de correção, quer seja uma palavra dura, quer seja uma palavra mansa, quer seja uma revelação, o que vier, Senhor, nada que vier de ti pode ser dito como coisa ruim, não tem o que se dizer. Então a palavra que vem daí, vem de ti, vindo de ti, é coisa boa. Que o Senhor traga ela com toda a força e potência para os nossos corações, e que nossos espíritos possam sair daqui hoje cheios e avivados, para que possamos continuar cultuando, Senhor, a tua presença, o teu amor e a tua sinceridade em nossas vidas. Que o teu filho amado possa ser protegido por anjos guerreiros e a sua família também, Senhor, porque assim ele se prostra diante de ti para te servir. Eu agradeço desde já pela vida dele, pela vida da sua esposa, do seu filho e por todos aqueles que estão, Senhor, neste momento assistindo ou que vão assistir ou que vão ouvir esta palavra. Os que estão ao redor aqui da casa do Senhor, os vizinhos da direita, da esquerda, que o Senhor possa abençoar cada um, que cada um possa escutar e receber conforme for a sua vontade, o seu plano, o seu projeto. Abençoa uma vez mais o teu filho, dá a ele toda a força, toda a proteção e que ele venha, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer, que lhe apraz. Em nome de Jesus, que desde já nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem o seu exemplar da Bíblia, abra aí. Hoje está fácil de achar. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo de número 21 até versículo de número 24.
Muitos acharam? Vamos ler para ganharmos tempo. Que diz assim a palavra do Senhor. Quando Enoque completou 75 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu. Portanto, Deus o arrebatou. Vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: quando Enoque tinha 75 anos, o seu filho Matusalém nasceu, e depois Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. E Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Pode se assentar, igreja. E a nossa mensagem de hoje é caminhando com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é caminhando com Deus. Nós vemos aqui que a Bíblia ela vai fazer questão, Moisés ele vai fazer questão de relatar que Enoque, quando ele completa 75 anos, quando ele está na idade de 75 anos, depois de gerar o seu filho Matusalém, Moisés ele vai fazer questão de falar, de deixar relatado o tempo a qual Enoque ele andou com o Senhor. O tempo a qual Enoque ele decidiu caminhar com o Senhor. E Enoque ele nos ensina que caminhar ou andar com Deus vai mais além do que uma crença. É um estilo de vida. Andar com Deus não é moda. Andar com Deus não é algo do momento eu senti, eu vou fazer, mas é uma decisão. E nós vemos aqui que Enoque ele tem uma decisão de andar, de caminhar com Deus. E a sua história nos mostra que o caminho de andar com Deus nos mostra o seguinte, Diácono Rebouças, que Enoque ele decidiu ter uma comunhão com Deus. Que Enoque ele decidiu não andar mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. E é isso que nós vamos percorrer nesta noite, nos próximos minutos que eu tenho pela frente. O primeiro ponto que eu quero trazer nesta noite é uma caminhada de relacionamento. Talvez, pastora Rosana, Enoque, durante os seus 75 anos, Enoque ele só ouviu falar de Deus, ou não ouviu falar de Deus. E quando Matusalém nasce, como a senhora falou da conjectura, vamos conjecturar que alguém evangelizou Enoque, que alguém falou de Deus para Enoque, que alguém contou algum testemunho do que Deus fez ainda, do que Deus fez.
e Enoque, ele decide andar com Deus. Mas, igreja, sabe o que foi que me chamou a atenção? Isso aqui que eu vou falar não está escrito, não. O próprio Deus se revelou a Enoque como Foi o tempo. Veja bem, 75 anos. E Moisés, ele vai fazer questão de dizer 65. Eu sempre me atrapalho. 75 com 60. 60 com 70. Veja bem, ele viveu 300 anos com Deus. Foi o que eu estava falando antes do diácono Rebouça chegar. Gente, naquela época viver 500, 600, 700 anos. E a Bíblia ela não vai relatar que Enoque ele desviou. Foi 300 anos Enoque andou com Deus. Ele decidiu ter uma vida dedicada a Deus, 300 anos caminhando em comunhão com Deus. Caminhar com Deus é viver um relacionamento contínuo e profundo com Ele. Assim como Enoque, ele decidiu para a sua vida o quê? Escolher caminhar, escolheu conhecer a Deus, escolheu agradar ao Senhor. E muitas vezes, sabe o que é que acontece conosco? Eu vou falar de mim, do que eu estava orando pela manhã. Eu dizendo, Deus, tem determinados momentos que eu ouço algumas ministrações minhas e parece que é um outro pregador pregando para mim mesmo. Eu dizendo, Senhor, eu preguei aquilo ali, mas verdadeiramente nem tudo o que eu ministrei, às vezes eu estou aplicando para a minha vida e não tenho vergonha de dizer isso não. Mas é o próprio Deus fazendo com que eu veja e eu entenda que aquilo que eu prego, eu também tenho que aplicar na minha vida. Não é só vocês que têm que aplicar na vida de vocês. E veja que Enoque, ele tem uma decisão de andar, de agradar, de se envolver com o Senhor. Porque quando Deus ele cria o homem, ele não cria Adão só para Adão tomar conta do jardim do Éden. Mas Deus ele cria o homem para se relacionar com ele. Nós somos criaturas, nós somos filhos. E Deus, quando ele dá a Jesus como sacrifício vivo, foi falado aqui mais cedo da oração de Jesus. O Senhor ele dá a Jesus por quê? Porque esse relacionamento tinha sido perdido no jardim do Éden. E o Senhor queria restaurar esse relacionamento de pai e filhos. Por isso eu entendo que Deus ele tem uma vontade de que nós peguemos. Porque muitas vezes nós pegamos o exemplo de Paulo. Pegamos o exemplo de Pedro. Mas esquecemos do exemplo de Enoque, que quando conheceu a Deus, Enoque andou tão perfeitamente diante da presença de Deus, que chegou um determinado momento de o próprio Deus resolver recolher Enoque para que Enoque não visse a morte. Aí eu fico imaginando, meu Deus, que tamanha perfeição foi essa que Enoque chegou? De comunhão e intimidade com o Senhor. De a tal ponto de o Senhor nem falar com Enoque, Enoque, você vai morrer, você não vai morrer não, eu vou te trazer.
Simplesmente o Senhor decidir, Enoque, antes que você se corrompa, antes que alguma coisa aconteça e eu possa perder essa comunhão com você, eu vou te trazer para que fique registrado o seu exemplo de homem que andou perfeitamente na minha presença. E enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava escrevendo, o Senhor falava ardendo no meu coração que muitas vezes a gente faz sacrifícios, como a própria Bíblia diz, sacrifícios de tolo, mas o que Deus quer é que a gente ande na presença dEle com integridade, com comunhão, buscando a sua presença. Não estou dizendo que vocês não estão andando diante da presença de Deus, mas que assim como Deus, depois de tudo, depois de ter chamado Abraão de amigo, depois de já ter nascido Isaac, Deus chega para Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Aí você para imaginar, poxa, mas Abraão, chamado amigo de Deus, o homem que Deus escolheu para ser o patriarca, é porque Deus via que ainda tinha alguma coisa dentro de Abraão que precisava ser consertado. Verdade, Deus. Ajuda. Eu trago para a nossa vida, para a nossa reflexão hoje, é que eu preciso andar diante de Deus, mas também eu preciso trazer na minha memória aquilo que eu preciso, na minha mente aquilo que eu preciso mudar. E com certeza, Enoque na sua caminhada ele viu coisas. A Bíblia me deixa esse espaço para conjecturar. Talvez Enoque tenha visto perversidades, contaminações, mas ele possa ter decidido, e ele decidiu não se contaminar, não se envolver, dizer não, não quero, não vou, não posso, não dá. Porque a decisão ainda é nossa, de decidir se andamos conforme a vontade de Deus, ou se andamos conforme a nossa vontade, ou se andamos conforme a vontade do mundo. Então Enoque, ele decidiu, ele dedicou a sua vida a conhecer e agradar ao Senhor. Somos chamados a fazer o mesmo. Esse relacionamento é construído por meio de oração, de leitura da palavra, de dedicação ao Senhor, de busca pela presença do Senhor, de dedicar tempo a Ele. Que assim como num relacionamento, quando um casal vai se conhecer, o casal ele vai fazendo o quê? Se conhecendo, até eles criarem o quê? Um vínculo. Não é isso? Para quê? Para depois o relacionamento ele tá o quê? Mais sólido. Porque eu conheci Rosana. Antes de casar foi o quê? 3 anos de namoro. Então quando eu casei, eu já sabia o que era bom e o que era ruim nela. Ela já sabia o que era agradável em mim e o que não era agradável. Então a gente já casou o quê? Já sabendo em um relacionamento profundo, com uma intimidade profunda. Então, eu não estou dizendo que nós vamos ter um relacionamento de casal com o Senhor, mas é um relacionamento de buscar essa intimidade, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque a gente vai levar uma vida inteira.
E a gente não vai conseguir conhecer uma terça parte do Senhor, porque é muito grande. Mas nessa busca diária, o Senhor, Ele vai se revelando gradativamente a mim e a você. Só depende da nossa intensidade de busca por esse relacionamento. Quanto mais eu me dou a esse relacionamento, quanto mais eu decido caminhar com o Senhor, mais Ele vem abrindo a nossa visão, Ele vem se revelando a nós. Aleluias. Lógico que não é algo automático. Lógico que não é igual a um remédio que você toma. Até o remédio, para fazer efeito, demora um determinado tempo. É algo gradativo. Quando a gente iniciou a nossa caminhada na fé, a gente não orava logo 10, 20, 30 minutos. A gente começou orando o quê? Gradativamente, aos pouquinhos, até chegar a um nível de oração de 40, 50, uma hora de oração. Enquanto eu lia, o que Deus falava no meu coração: filho, eu quero que a minha igreja, ela decida caminhar comigo. Ela decida viver uma vida de comunhão comigo. Que ela decida viver uma vida ao meu lado, andando juntamente comigo. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas vivendo uma vida de dedicação, uma vida de busca diária, permitindo que Ele nos transforme, permitindo que Ele nos modifique, permitindo que Ele nos molde conforme a sua vontade e o seu querer. Eu tive a ousadia de perguntar a Deus: por que Ele estava me dando essa palavra? E Ele falou só o seguinte: porque eu quero que vocês andem na minha presença. Que a vida de Enoque seja exemplo para a Igreja Batista Filhos do Altíssimo. Se você reparar em toda a Bíblia, você vai encontrar dois homens que a Bíblia fala que não pecou contra Deus. Deve ter mais outros. Eu não fiz esse dever de casa de procurar quantas pessoas na Bíblia não pecou contra Deus. Mas dois que é bem fácil de a gente citar: Enoque e Jesus. Enoque, durante os 300 anos a qual ele andou com o Senhor, nas 9 vezes que a Bíblia vai falar da vida de Enoque, você vai ver que Enoque andou íntegro e reto diante de Deus. Tanto que Enoque vai entrar para o rol dos heróis da fé, que começa lá em Hebreus 11, dizendo que pela fé Enoque foi transladado por Deus e não viu a morte. Pense aí que maravilha. Deus dizendo: ei, filho, você não vai ver a morte não. Espera aí que eu vou lhe catar, vou lhe trazer para mim. É um prêmio.
Enoque ele recebeu do Senhor. Pelo simples fato de andar na comunhão com o Senhor. Igreja, sabe o quanto isso é maravilhoso? Enquanto uns buscam riquezas, enquanto uns buscam o título, enquanto uns buscam ser reconhecidos pelo homem, a história de Enoque nos mostra que é melhor ser reconhecido por Deus do que ser reconhecido pelos homens. Glória a Deus. Porque um pode dizer, eu tenho 1 milhão na conta, mas cada um que está aqui pode dizer, você tem 1 milhão na conta física, mas eu tenho 1 milhão na conta do céu, que eu já ganhei 1 milhão de almas, eu já alcancei 1 milhão de vidas. Sabe que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo o analítico do nosso canal no YouTube, e só nesse mês de novembro nós tivemos 101 mil visualizações no canal. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Foram 101 vidas que foram alcançadas pelo vídeo curto, que foram alcançadas pelas ministrações mais longas. Foram 101 mil pessoas Glória a Deus. que de alguma maneira eu tenho certeza que o Senhor falou. Glória a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Então precisamos permitir que Ele nos transforme. E isso acontece como? Em um diálogo constante. Não é apenas nós falarmos, mas também permitirmos ouvir a sua voz. É como eu falei ontem, no domingo, e depois o diácono Rebouças replicou, falando que ele tinha falado mais cedo com Deus. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? É você estar perguntando a Ele, ei, eu quero ouvir, eu quero ser guiado. Eu quero ter essa comunhão de fazer não aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que o Senhor quer. Porque não adianta eu ter o título, não adianta eu ter o ministério, mas se o dono da obra, eu não caminho com ele, eu não sou direcionado, eu não sou guiado por ele. A vida de Enoque nos ensina o seguinte, que precisamos buscar essa vida de comunhão. Por quê? No dia que o Senhor resolver nos levar, não adianta, né, diácono, você ter a igreja, não é com 5 mil membros, não. Com um pouco menos. 4.999. Quando, no dia que Deus resolveu levar o bispo Tiago, qual foi o legado? No dia que perguntarem aos membros que ficaram, qual foi o legado que o bispo Tiago deixou? Foi um homem que andou com Deus. Foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Não é só eu, mas é cada um de vocês. É o legado a que vamos deixar para as futuras gerações, para aqueles que virão depois de nós, que ouvirão as histórias daquilo que Deus ele fez através dos nossos ministérios, através das nossas vidas. Por isso precisamos ter essa decisão diária de
caminhar em um relacionamento com Deus. E eu vou dizer algo que não está escrito aqui. Não permita que nada nem ninguém interfira no relacionamento de vocês com Deus. A pastora, o bispo Tiago vai ficar chateado com a pastora Rosana, que ele fique chateado com a pastora Rosana, mas que eu não possa interferir na intimidade, na comunhão dela com Deus. O bispo Tiago vai ficar revoltado com o Breno, mas que eu não interfira no relacionamento dele com o Breno, com o diácono Rebouças, a mesma coisa, com o restante da igreja, a mesma coisa. Porque muitas vezes nós deixamos que coisas e pessoas interfiram no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus. Verdade, Deus. E muitas vezes criamos uma falsa ilusão achando que está tudo bem. E não está. O segundo ponto é caminhada de propósito. Enoque não apenas viveu, mas ele viveu com um propósito. A sua caminhada com Deus não foi algo aleatório. Não foi algo, eu vou lá para ver o que é que vai ser, o que é que vai dar. Foi algo talvez pensado e decidido. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero como propósito de vida. É andar com Deus. Não é ter só os frutos de Deus, mas é andar com Ele, independente se Ele vai me dar ou não. Esse é o propósito da minha vida, da minha caminhada. É estar com Deus lado a lado. Esse é o propósito que Deus, é um dos maiores propósitos que Deus, Ele pode fazer por mim e por você. Não é a bênção da casa própria. Não é a bênção da igreja própria ou do ministério próspero. Mas é o propósito. Vamos lembrar do propósito inicial. Quando Deus ele faz Adão. O propósito inicial era para que Adão ele tivesse o relacionamento com o Senhor. Tanto que a Bíblia vai falar que todos os dias Deus ele descia na viração do tempo. Que Deus ele descia na viração do dia. Para quê? Para ter comunhão com a obra das suas mãos. Todos os dias, Deus ele poderia falar com Adão dos céus. Mas Deus ele preferia descer do seu trono e ir até aonde Adão estava. Esse foi o propósito inicial. Para que tivéssemos relacionamento. Para que tivéssemos essa caminhada de propósito ou com propósito. De ser guiado pela vontade do Senhor. Da mesma forma, Deus ele nos chama para viver conforme a sua direção, conforme a sua vontade.
E temos visto, sabe o quê? Muitos que querem viver conforme a sua vontade e não a vontade de Deus. Que querem ser guiados pela sua própria vontade e não ser guiados pela vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos, nós declaramos, porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas quando a vontade de Deus, ela vai de encontro à minha vontade, a vontade de Deus ela não é boa, não. Ela não é perfeita, não. Porque eu vou ter que escolher entre a vontade de Deus e a minha vontade. E muitas vezes a vontade humana ela tem prevalecido. E deixamos a vontade de Deus de lado. Deixa eu ver que eu me perdi. Segundo a direção. Muitas pessoas hoje vivem sem rumo, como eu falei, sem rumo, mas andar com Deus nos revela um verdadeiro propósito, um verdadeiro plano, um verdadeiro caminho, a verdadeira vontade de Deus para conosco. Eu fico imaginando, sabe o que é? As experiências que Enoque deve ter vivido com Deus. A Bíblia não menciona, mas podemos imaginar. Quantas vezes Deus não se revelou a Enoque? Quantas vezes Deus pode não ter aparecido para Enoque? Pelo fato de Enoque decidir andar com Deus. Se já vivemos milagres da parte de Deus, porque decidimos andar com Ele, porque decidimos às vezes fazer a vontade dEle. Imagine se a gente vive isso na íntegra, à risca. Deus ele não quer a igreja tal faz mais barulho do que a igreja de fulano. Não, ele quer uma igreja que caminhe com ele. Independente de placa, denominação. Ele quer uma igreja que decida caminhar conforme a sua vontade. Eu vou lhe dizer uma coisa. É difícil andar conforme a vontade de Deus? É. Mas quando nós vemos a mão de Deus agindo em nosso favor, pelo fato de decidirmos andarmos conforme a vontade dEle, é muito gratificante. E eu lembro do testemunho do Diácono Rebouças. Sempre Deus ele está me trazendo esse testemunho à tona. E quando ele fala, eu lembrei que você orou que Deus podia levar tudo. Se eu não tirasse a presença, e Deus permite que leve a moto, a vida eu vou conservar. Agora eu quero ver se você vai me glorificar. Não estou dizendo que não foi isso que Deus falou com você, não. Isso daqui já é conjecturamento. Agora eu quero ver se você vai me glorificar. Quero ver se você vai dar graça e você vai ser grato a mim. Porque quando, capítulo 1 de Jó, o que é que Deus vai falar? Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás, ele é astuto. Ele te serve porque o Senhor cerca ele. Tá bom, vá lá. Pode tocar em tudo. Você não pode tocar na vida dele. Você não pode matar. Jó perde filho, perde riqueza, perde saúde,
não perder a mulher. E Jó diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma forma de andar com Deus também. É independente da posição aonde eu esteja. Isso não muda o meu relacionamento com Deus. Se eu estou na riqueza, eu ando em relacionamento com Ele. Se eu não tenho nada, eu ando em relacionamento com Deus da mesma maneira. O ambiente ou o momento aonde nós estamos vivendo, ela não pode atrapalhar ou não pode interferir na nossa caminhada de propósito com Deus, que é relacionamento de intimidade com o Senhor. Caminhar com Deus nos ajuda a alinhar as nossas vidas, as nossas decisões, nossos planos ao dele, garantindo que vivamos ou que vivamos uma vida de impacto eterno com o Pai. E para a gente finalizar, ainda tem alguns minutos. Eu disse mais cedo que Enoque ele entra, vamos se dizer assim, trazendo para os dias de hoje, Enoque entra por hall da fama da fé. Ele entra para a história, como o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o versículo dos heróis da fé. O capítulo 11. Andar com Deus exige fé. Enoque é um exemplo de alguém que caminhou confiando plenamente em Deus. Veja que não é andar só por andar. É alguém que decidiu andar e decidiu o quê? Confiar em Deus. E decidiu andar e decidiu permitir ser guiado por Deus. Porque quando eu ando com Deus e eu permito ser guiado por Ele, eu estou dizendo a Deus: Senhor, o que der, o que vier, o que acontecer, está em suas mãos. Aquilo que o Senhor decidir para a minha vida está bom. Aquilo que o Senhor decidir para meu ministério, eu aceito. Aquilo que o Senhor decidir para minha família, eu te louvo. E muitas vezes nós temos uma visão de fé equivocada. Que fé é só eu acreditar. Mas vai além do só eu acreditar. Mas é eu deixar ser levado, ser guiado, ser conduzido por Deus. Mesmo em meio à dificuldade da sua época, a fé de Enoque era a base para a sua jornada com Deus. Irmãos, eu fico viajando. Imagine, pastora Rosana, você andar 300 anos com Deus e a sua fé, ela continuar a mesma. Imagine você andar com Deus com todas as dificuldades, mas a sua fé, ela não tem sombra de variação. Ela continuar a mesma coisa. Desde o dia que eu levantei a mão, desde o dia que eu disse: Senhor, me aceita,
conduz a minha vida, a fé, ela continuar intacta, a ponto de ser reconhecido como o herói da fé. Queremos ser reconhecidos por tudo. Mas eu sei, os que estão aqui não querem ser reconhecidos pelo seu talento. Não querem ser reconhecidos pelo o dom que tem. Mas ser reconhecido por aquele que andou conforme a vontade de Deus. E eu creio que essa palavra de hoje, ela está nos ensinando a caminhar com Deus independente do que estejamos passando. Independente se a minha vida ela está joinha, ela está legal, ou se independente se a minha vida não está tão boa assim, mas que eu continue andando, caminhando nessa jornada de fé, porque cada dia para mim e para você é um desafio a ser vivido. Cada dia para mim e para você é um desafio mantermos a nossa fé, mantermos nos assegurados no Senhor, porque a todo momento o inimigo ele vem tentando minar a nossa fé, tentando minar o nosso relacionamento com Deus, tentando fazer com que eu e você fraqueje na fé. E que a gente venha cair. E que ele tenha legalidade. Mas eu creio que cada um de vocês estão firmados na rocha que é Cristo. E concluo essa mensagem de hoje falando: caminhar com Deus é uma jornada de relacionamento, propósito e fé. São 3 bases, 3 níveis. Relacionamento é eu me relacionar com Deus. Propósito é aquilo que Deus ele tem para nós. E fé é a confiança que eu deposito nele. É o início, o meio e o fim. E que possamos ter esses 3 níveis em nossas vidas. Escolher viver uma vida alinhada com a vontade dele, permitindo que a sua presença transforme, nos guie, e assim como Enoque andou com o Senhor e alcançou um destino glorioso, que foi ser levado, ser arrebatado por Deus, que possamos viver também, que sejamos convidados nessa noite a viver algo sobrenatural com Deus, cada um vivendo a sua experiência com Deus e juntos repartindo essa experiência e incendiando aqueles que estão junto conosco. Incendiando como, bicho? Fresquinho do céu. Eu vou usar uma tipologia aqui que pode ser louca, mas é só para vocês entenderem. Quando está pegando fogo na mata, o fogo ele não sai pulando, vai sair queimando em pedacinho em pedacinho. O fogo ele vai o quê? Ele vai avançando, e aonde ele vai tocando, ele vai incendiando. Como assim, bispo? O que é que o senhor está querendo falar?
que assim como o fogo ele vai avançando e ele vai incendiando o lugar, eu e você, aonde o nosso pé ele vai tocando, aonde a gente vai chegando, a gente vai incendiando outras pessoas com a nossa fé, com o nosso propósito, alinhado conforme a vontade de Deus. Sim, meu Pai. Glória a Deus. Que outras pessoas sejam incendiadas pela palavra que sai de vocês. Amém? Glória a Deus. A pastora abusou o diácono Rebouças e agora quem vai abusar ele sou eu. Vem orar pelo povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ordens dadas, vamos cumprir. Meu Deus, meu Pai, boa essa palavra que o Senhor trouxe por meio do Teu Filho. Que nós possamos seguir caminhando lado a lado contigo, Senhor. E que, pela força da fé, possamos todos os dias, Senhor, todos os dias de nossa vida, consagrarmos a Ti a nossa existência, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, os nossos planos e os nossos projetos. Que o Seu propósito, Senhor, seja sempre o nosso propósito. Que tudo que venhamos desejar, primeiro passe pela Sua vontade. Nunca pela nossa própria vontade, mas pela Sua vontade. Para que possamos ser aprovados, meu Deus. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua compaixão, que o Teu amor, Senhor, se derrame sobre nossas vidas. Peço nesta hora, Senhor, para dispensar seu povo em paz e segurança, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para que possamos cada um, Senhor, chegar em seu destino em paz e segurança, e que em cada ponto que passar, Senhor, venha incendiar, resplandecer a Tua luz, para que aqueles que ao redor estiverem possam notar, sentir e verdadeiramente desejar, Senhor, servir a Ti, tanto quanto nós Te servimos, Senhor. Que possam desejar, Senhor, estar na Sua presença, como nos veem na Tua presença. Independente do volume da igreja, independente da presença do que está na igreja, mas sobretudo na Sua dependência, meu Deus, na Sua única e exclusiva dependência. Leva, meu Pai, o Teu povo para casa, em paz e segurança, abençoa cada um, e que a paz possa reinar no lar de cada um, e que aqueles que nos assistiram, ou que vão assistir, Senhor, também possam receber as bênçãos provenientes do céu, vinda do seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.